Olá, está começando mais um Documento Rio Preto, programa produzido aqui pela TV Câmara, em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. Bom, e hoje nós vamos falar do Automóvel Clube de Rio Preto, Automóvel Clube, que agora, no dia 13 de maio, completa 96 anos. Automóvel Clube fundado em 1920, o mais tradicional, o primeiro clube social de Rio Preto, e o próprio Fernando é quem vai bater um papo com a gente sobre isso, ele que é o historiador oficial do clube e autor do documentário que a gente vai ver ao longo do programa de hoje. É isso, Fernando, 96 anos do Automóvel Clube. O clube tem o que comemorar, seus associados têm aí o que comemorar? É o clube número 1 da cidade, né? Bom dizer, muita história no interior, né? Muita história. História que se confunde com própria cidade. O desenvolvimento da cidade. Tanto é que o documentário chama-se Rio Preto no Automóvel Clube. Porque tudo acontecia dentro das dependências do Automóvel Clube. Posses de prefeitos, de deputados, tudo aconteceu ali. Os maiores shows musicais, tudo. Visitas de presidente da República. O jantar era lá, né? Era lá. As reuniões dos maiores, por exemplo, o Rotary, era Lions, tudo acontecia dentro do Rio Preto Automóvel Clube. O clube é uma grandeza, né? Uma grandeza mesmo. E passou por vários momentos, né? Sede provisória, quando começou, por exemplo, nós vamos contar na primeira parte do filme, até eu convidei o Lele Arantes para contar um pedacinho dessa história, que ele também trabalhou um pouco nas atas, que é por causa da posse do presidente do Estado de São Paulo, Washington Luiz, em 1920. Então, um grupo aqui de Rio Pretenses e pessoal aqui também da região de Ibirá reuniram e fizeram um rally, que iriam fazer um rally para ir prestigiar a posse do presidente. Mas acontece que choveu o canivete, não se sabe, maio, né? Mas choveu, ficou impraticável, ainda mais em 1920, andar de carro naquela época, né? Então eles resolveram, ao invés de falar, já que nós não podemos ir para a posse, vamos fundar um clube. E aí que nasceu o Rio Preto Automóvel Clube. Mas gente da região, prefeitos da região, muita história mesmo. Hoje, o que você falou de comemorar, então é uma série grandiosa. É difícil os outros clubes, né? Os condomínios hoje oferecem, né, dentro dos seus muros já alguma estrutura, tipo clube, né? Já tem, por exemplo, o condomínio em Rio Preto, que tem dentro sauna, piscina, né? até restaurante. Piscina. Piscina nem Só lembrando, a primeira sede funcionou na Voluntários de São Paulo, esquina com a rua Tiradentes, aqui no centro. Isso, né? Nós vamos contar desde a sede provisória, quando eles fizeram a primeira ata, porque tinha aqui no prédio, na esquina de onde era o edifício IPESP, ali tinha depois foi o hotel, ali foi uma sede provisória do Rio Preto Automóvel Clube, que depois passou para frente, ali na própria rua Siqueira Campos também, onde hoje é um lanchonete, em frente ao banco, ali em frente, um pouquinho para cima do Monte Líbano, da sede do Monte Líbano, na esquina da Bernardino com a Siqueira Campos, ali foi sede também, com a sede do Rio Preto Automóvel Clube. Tudo provisória, né? Porque aí depois do Réveillon de 1925, foi quando eles então construíram a sede, vieram construindo desde 1924, construíram a sede na esquina da Rua Voluntária de São Paulo, com a Silva Jardim, onde hoje tem o edifício Automóvel Clube, e ali então inaugurou a sua primeira sede social. Ali aconteceu tudo, né? Prefeitos, pra você ter uma ideia, ali, os dois que escreveram 20 anos de ata ali, Andaló e Filadélfia. 2 prefeitos de Rio Preto. Eu tive contato com essas atas. Existem essas atas? Existem, número 1, está tudo intacto. Eu recuperei, porque depois, quando eu fui diretor cultural de 6 gestões. Em 6 anos, aliás, em 3 gestões. E nisso a gente recuperou desde a primeira ata. Então, a gente pegar aqueles documentos... História pura, né? História pura. Pessoas, assim, que se confundem com a história da cidade. Lembrando que, atualmente, o clube, falamos aí da crise, né? Enfrenta um debate interno sobre a venda do clube de campo. Aí teriam 2 construtoras interessadas em comprar ali. Salvaria o clube financeiramente, mas também seria um patrimônio ali gigantesco que iria embora. Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu sou a favor de nunca dilapidar patrimônio, né? Principalmente nós vamos ver no filme, na segunda parte, vamos ver a primeira parte agora, que vai essa primeira parte do glamour, essa coisa, até chegar antes da construção da sede aqui na Andaló. Então vamos ver se... Aí ainda não entra o clube de campo. Aí vocês vão ver como é que é a riqueza que foi doado aquilo. Nós vamos contar na segunda parte. Vamos ver essa primeira parte, vocês vão ver que interessante. Vamos ver. Tem 18 minutos essa primeira parte aí, vamos lá.
Ah, sim. Eu vou providenciar o senhor. Tá bom. Tá deixando. Muito obrigado. Bom, o Rio Preto Automóvel Clube ele surgiu em 1920, numa época em que a sociedade rio-pretense começava a se organizar em clubes e associações. E o Rio Preto Automóvel Clube ele surgiu de uma empreitada que não deu certo. Veja bem, um grupo de proprietários de automóveis resolveu fazer um raid, uma corrida de Rio Preto a São Paulo. Esse raid sairia de Rio Preto, passaria em Barretos, passaria em Ribeirão Preto, passaria em Santa Rita do Passa Quatro e de lá seguiria para São Paulo. Claro que aí no meio do caminho iriam agregando mais proprietários de carros e chegaria uma caravana em São Paulo para participar da posse do Washington Luiz, que havia sido eleito presidente do estado de São Paulo. Naquela época era presidente mesmo, né? Hoje é governador. Aí isso aconteceu até 1930, quando houve a Revolução, e aí a figura do presidente do estado desapareceu e surgiu a figura do governador. Só que o raid não deu certo. As estradas eram muito ruins. Imagina, em 1920, Rio Preto, por exemplo, primeiro carro de Rio Preto tinha chegado em 1919, do Najib Gabriel. Então, pouquíssimas pessoas tinham carro, né? Só tinham carro quem realmente era abastado, quem realmente tinha bastante dinheiro. Agora, é importante frisar que a primeira reunião, essa do raid, aconteceu, se não me engano, se a memória não estiver me traindo, no dia 20 de março de 1920, na barbearia do capitão Francisco Perrone. A gente fala barbearia, as pessoas imaginam, nossa, mas barbearia, né? Um clube chique, que não, como automóvel clube tradicional, surgir dentro de uma barbearia. Espera, a barbearia naquela época era um ponto chique da cidade. Imagina, Rio Preto era uma cidade pequena, não tinha clubes, tinha, se não me engano, o clube americano, que era um clube mais de carteado e dança, né? O Rio Preto Esporte Clube tinha acabado de ser fundado há um ano atrás, mas era um clube apenas de futebol. Os bares, eram poucos os bares chiques da cidade. E por incrível que pareça, o capitão Francisco Perrone era dono da melhor barbearia da cidade e também do melhor bar da cidade, que era o Rig Life Bar. Então foi lá que surgiu o Automóvel Clube, dentro de uma barbearia, mas dentro de um grande salão de barbearia, de um lugar que era um ponto de encontro das pessoas naquela época. Como o raid não deu certo, as pessoas que estavam envolvidas no projeto resolveram, então, fundar o clube, o Rio Preto Automóvel Clube. Para você ter uma dimensão, era como se hoje nós juntássemos aqui em Rio Preto quem é proprietário de avião e fundasse um clube só de proprietários de avião, né? Para você ter uma noção, uma proporção do que significava ser membro ou sócio do Rio Preto Automóvel Clube em 1920. É isso.
Quando, na presidência do Rio Preto Automóvel Clube, surgiu uma ala esportista, vamos dizer assim, que almejava imensamente uma sessão esportiva para o Rio Preto Automóvel Clube. Foi essa ala que me influiu a comprar um terreno para fazer a parte esportiva do Rio Preto Automóvel Clube. E com a ajuda de muitos e com o entusiasmo de alguns, nós acabamos adquirindo esse terreno onde atualmente é sediada o nosso clube. Alguns chegaram mesmo a dizer que a diretoria de 34 tinha comprado um brejo perto de Schmidt. Na minha gestão de 41, foi Filadélfio Gouveia Neto, que era o meu tesoureiro, fazia as vezes de secretário e tesoureira. A sede do Automóvel Clube, na minha gestão, era localizada na rua que naquela época se chamava Rua João Pessoa. Tinha sido anteriormente Antônio Olímpio. Depois da Revolução de 30, passou a se chamar João Pessoa. E por último, depois da Revolução de 32, passou a ser voluntário de São Paulo. O Automóvel Clube era tido assim como o clube da elite, o clube mais chique da cidade, frequentado somente por milionários. Eu tinha 2 amigos que eram comunistas radicais, que eram tão radicais que eles evitavam de passar na frente do Automóvel Clube. Exemplo, subindo a Voluntários de São Paulo, ao invés de continuar pela calçada do Automóvel Clube, passavam para outra calçada, passavam pelo Automóvel Clube, depois acima voltavam para a calçada original onde estavam, só para ficar coerente com as suas ideias.
Quando iniciamos, o mestre, que era muito cauteloso, quando ele iniciou, nós tínhamos dinheiro para o poço artesiano. Não sei. Que é esse que funciona até hoje. Funciona até hoje. Nós tínhamos dinheiro para o serviço todo de perfuração, enfim, para o arcabouço da piscina. Quando isso tudo ficou pronto, precisava o azulejo. E então o Hernani Domingues, que era o tesoureiro nosso, fez uma campanha para obter do sócio a contribuição. E o Hernani, ele saía do consultório dele e punha aquele livro preto debaixo do braço e pegava um na rua, Tinha gente, parece incrível dizer isso, que quando via o doutor Hernani com aquele livro debaixo do braço, sumia. Eu fui pegador de bola aqui no Automóvel Clube e o meu finado pai era o dono de toda essa área que nós temos aqui hoje. Nós temos, o clube tem. E como nós morávamos aqui, eu e meu finado irmão se dedicamos bastante, como nós éramos pegador, começamos a praticar o tênis também, com raquetes assim doadas. E inclusive tornei campeão de tênis por muitas vezes aqui em São José do Rio Preto e da região. Meu nome é Chico Massi e quando eu praticava o tênis aqui no Automóvel Clube, que eu me dediquei muito a isso aqui, eu era apelidado de o Diabo Loiro da região. Ok, gente, estamos de volta. Conferimos aí essa primeira parte do Rio Preto no Automóvel Clube, um documento valiosíssimo, produzido pelo Fernando aí, e estamos exibindo aqui pela TV Câmara. Bom, falamos da venda, no primeiro bloquinho, a gente falou da venda do clube de campo, lembrando que uma outra área já foi vendida, né, uma área de 20 mil metros quadrados, o ano passado, por 3 milhões de reais. Fernando, você falou que muitos prefeitos tomaram posse no Automóvel Clube, mas também 4 ex-presidentes do automóvel foram também prefeitos, né? José Nogueira de Noronha, Joaquim Nunes Coutinho Cavalcante, Mário Valadão Furquim e Hernani Pires Domingues. Era a nata, eu imagino nos anos de ouro como é que era esse clube, né? A nata, aliás, a sede, vocês viram nessa primeira parte, né, voluntários, o baralho tomava conta, né? O carteado era o que mandava no clube, né? Então, muitos médicos, o doutor Hernani tinha clínica em frente. Então, a sua auxiliar, doutor, em consulta, e ele estava lá, todos eles, Andaló, não saía dali, no baralho. Então, era uma espécie de um consultório no centro da cidade ali, certo? Um lugar centralíssimo, né? E até tem uma parte gozada que gostaria de contar um pedacinho, só que não está no filme, que quando foi feito um adendo à sede ali, então construiu ali, foi construído pelo José Villanova, o avô do José Villanova, né? Jesus. É Jesus Villanova. E à frente ele fez a sede da CIRP também. Ambos estavam com dificuldade, né, para terminar a obra e para pagar ainda o Jesus Villanova. Então tiveram a ideia, a CIRP e o Automóvel Clube, de numa festa, eu não sei se era, o que era, acho que Semana Santa,
fizeram uma faixa e estenderam dos dois lados da avenida, da rua Voluntários, escreveram: Jesus, perdoai as nossas dívidas. Quer dizer, uma brincadeira com Jesus Vila Nova, que acabou realmente perdoando, mas era assim. E depois, então, nós temos nessa segunda parte que a gente vai passar do filme, para mostrar que uma coisa interessante, que ali vai falar, vocês vão ver que coisa interessante. Um presidente perguntou, o Andaló falou, comunicou ao Alberto Andaló que ia fazer, porque o Rio Pretóvel, o clube na década de 30, já tinha comprado aquelas sedes para fazer um clube de campo. Olha só como é que Rio Preto era longe. Era clube de campo. A sede atual seria o clube de campo. Era clube de campo. Em 34 a sede começou a funcionar ali, foi até 63, quando inaugurou, de fato, quando demoliu ali na Voluntários e foi lá para Andaló. Mas ficou os dois funcionando. Aqui era só praça de esportes, lá era a sede social. Mas como foi crescendo tanto o clube então quis trazer a sede para cá. Lá a cidade estava impraticável. Aí o presidente do clube perguntou para o Andaló: Andaló, eu acho que eu vou passar a sede para lá. Ele diz no filme, falou: se você passar a sede ali, eu vou passar uma avenida. Será que é verdade isso? Mas olha só, será que a Avenida Andaló... Né? Não imagina existia, Andaló ali, não tinha nada. Não existia, era um brejo, era, né, o Rio Canela, um brejo mesmo, que, aliás, essa sede foi feita 2 andares, né, foi construído pelo Constantino Cherubini, que é um construtor, um dos maiores construtores da cidade, fez tão sólida que depois levantaram um andar em cima. Hoje tem 3 andares, que é onde é o restaurante panorâmico. Mas construíram 2 andares e mais um em cima, para se ter uma ideia, né, da estrutura daquilo. Mármore Carrara preto. Nossa, é uma sede social magnífica, né? E ali, então, mas só que foi só na década de 60. A gente vai ver na terceira parte. Nós temos nessa segunda parte do documentário essa coisa de acontecer os grandes eventos lá na sede da Rua Voluntários e já a prática de esportes aqui na sede. E já a começo da construção da sede, que começou em 56, mais ou menos, levantar a sede, e só foi inaugurada, de fato, em 63. Já no Réveillon de 61, já foi feito lá, mas inacabado, né? A cidade já estava, ali esse centro, Voluntários, Bernardino, né? Já, claro que... A própria prefeitura, que ano que chegou a prefeitura ali, foi... O passe municipal foi em 66, inaugurado pelo Dr. Lote, né? Isso, em 66. Vamos ver, então, essa segunda parte. Vocês vão ver que bacana, que é obra para cima de obra e fotos. Tem cada foto de cima. Tudo isso do automóvel? Como é que você foi atrás Tudo dessas acervo fotos? do Rio Preto Automóvel Clube, que estava lá. Tinha 3 salões, assim, de fotos e documentos. Tá certo. Vamos lá, então, para essa segunda parte de Rio Preto no Automóvel Clube. Quando o Dr. Alberto Andaló teve conhecimento da minha ideia da construção da sede aqui, eu já achava o poder do anteprojeto que já estava pronto. Eu fui chamado por ele, a prefeitura era lá em cima ainda, e ele me fez a seguinte pergunta: Luiz, você não está louco? Você vai construir a sede do Automóvel Clube naquele charco lá embaixo? Ué, Andaló, por quê? Você é contra? Não, absolutamente, eu não sou contra. Isso vem de encontro a um projeto meu. E eu, então, declarei que, de fato, eu tinha e que eu ia buscar em casa o anteprojeto que já estava pronto. E fui buscar, está aí, e levei e mostrei para ele. Aqui era um charco, tinha sapo. E acontece que o doutor Andaló disse para mim: olha, Luiz, se você construir a sede lá em São José, lá naquele local, você pode contar que ali eu vou começar uma grande avenida em São José do Rio Preto.
Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? É, eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. E eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. É, eu também. Nossa, tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Ah, então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó. Que nem banho tomou hoje, né? Vamos! Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Um minuto. Bom, conferimos aí essa segunda etapa do documentário Rio Preto no Automóvel Clube, produzido aí pelo Fernando Marques. Fernando, que é historiador do automóvel. Fernando, a gente viu aí a construção da sede. Onde foi o auge, o ápice, os anos dourados do automóvel? Na sede antiga ou nessa sede atual já, década de 60, 70? São 2 anos, nós vamos dizer, né? Aquele lá também nos anos 50, lá na sede velha, mas pequeno, né? Agora, o ano dourado, anos dourados que eu acho mesmo, é essa que nós vamos ver daqui para frente, que é de 70 para frente, onde entram os grandes empresários, por exemplo, o Zaya Tarraf, onde entra o Dr. Ivan Hollenberg, e começa a acontecer o glamour na cidade que o interior inteiro quer vir para o Rio Preto Automóvel Clube. Para se ter uma ideia, no aniversário de 50 anos, de 1970, veio a Guarda Presidencial de Brasília, veio aquele Malcolm Roberts, que tinha acabado de ganhar o festival com Love Is All, lá o Festival FIC Internacional da Canção, e o Rio Preto Automóvel Clube deu de presente para os sócios 10 shows, os 10 maiores artistas de Rio Preto. Roberto Carlos, Elis Regina, Maísa, Ronald Golias, Jorge Ben, Chico Buarque, os maiores, e Toquinho e Vinícius, foram os maiores shows. Que coisa. Foi, trouxe 10 maiores shows, contratou o Marcos Lázaro, que era o maior empresário do Brasil, e disse, Marcos Lázaro, quais são os 10 maiores artistas do Brasil hoje? Wilson Simonal, os 10, nós queremos 10. Então o Rio Preto tinha que fazer. E lotava, foi quando então a sede estava bombando. E ali veio depois então a visita de 2 presidentes da República, o Figueiredo e o Geisel estiveram na sede, um jantar, foi feito um grande jantar lá, né? E ali o Rio Preto Automóvel Clube foi o único clube a ter uma orquestra, montou uma orquestra no começo da década de 70, o Rio Preto Automóvel Clube tinha uma orquestra. Orquestra própria. Própria. Você imagina um negócio desse. Então, é uma grandeza. Aí sim que passou a fazer um andar a mais, para se fazer um restaurante panorâmico, de tanto que era o glamour do clube, que foi até a década de 80. A década de 90 já começa um pouco a patinar, né? Já começa a diminuir um pouco, até chegar na década de 2000, quando o presidente Reinaldo Zanon tentou fazer uma retomada e realmente os sócios voltaram a frequentar o clube. E hoje, infelizmente, a gente está vendo aí, o clube está patinando, mas não sei se são todos assim, mas o Automóvel Clube está. A gente vê todo mundo falar que, infelizmente, não acontece mais, as grandes famílias fugiram do Rio Preto Automóvel Clube, não estão mais. Mas as maiores famílias eram sócios do Rio Preto Automóvel Clube. As maiores, as famílias mais abastadas, o esporte do Rio Preto Automóvel Clube era o melhor, natação, o basquete, o vôlei. O próprio carnaval, né? A gente carnaval, nossa, carnaval tinha orquestra, contratava-se orquestra, chegou a ter 35 músicos em cima do palco numa noite, que foi comandada pelo maestro Zacarias, que era de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Orquestra do Rio de Janeiro, que era de Rio Preto, mas estava no Rio de Janeiro. Montou uma orquestra dentro do clube, nós temos lá foto para mostrar, né? E tanto é para você ver a riqueza de documentos, né? Filmaram vários ex-presidentes, filmaram em 16mm, em Super 8, a gente viu Andaló. Não tinha miséria, né? Não tinha miséria. Como que era a rivalidade com outros clubes? Palestra, esporte, natação, por exemplo, que era o forte do esporte. Tinha rivalidade, os clubes? Muita rivalidade. Então, o Automóvel Clube e palestra foram rivais muito. O Montilipo veio um pouco depois, um pouco depois. O Montilipo praticamente começou na década de 70 a ter essa parte de esportes, né? Mais futebol também, tudo, mas o palestra, basquete, futebol de salão, né? Vôlei, era uma rincha. Até hoje, né? Palestra aí. E os dois hoje estão praticamente na mesma situação. Né? É uma pena, né? Sem dúvida. A gente vê ali, por exemplo, no filme, a gente vai ver ali o Anastácio, o garçom que está lá há quase mais de 50 anos. Fechou o restaurante lá? Não, está lá ainda. O restaurante Está lá ainda.
Então, a gente fechar, vamos fechar ali, nós estamos vendo Toninho Once, presidente, Carrazone, as maiores famílias de Rio Preto. Tá certo. Vamos ver, então, essa terceira parte de Rio Preto no Automóvel Clube, um documentário. De que ano que é esse documentário? Eu acho que eu não tenho certeza, 2004, acho que 2004, se não me engano. Tá certo. Vamos conferir, então, a terceira e última parte de Rio Preto no Automóvel Clube, esse documentário belíssimo do Fernando Marques. A gente se despede por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. O Scaraboni era um dos músicos do Fará. Ele tocava junto com o Fará, ele tocava contrabaixo. E depois da sua morte, o espólio do Scaraboni agiu por bem vender essa casa que estava dentro do próprio do Automóvel Clube. E por coincidência e por uma feliz oportunidade, coube à nossa diretoria fazer essa transação. A outra coisa que nós lembramos de termos feito foi o playground e a piscina, uma piscina média. Existia a piscina grande e a piscina pequena. Fizemos um playground e uma piscina média. Um ano muito especial, era um ano de festa. O Rio Preto Automóvel Clube comemorava 50 anos da sua fundação. O Roquete Lima era o diretor social. Ele nos propôs que fizéssemos esse contrato. Nós fizemos, naquela época, um contrato fabuloso social. Foi a primeira vez que o Marcos Lázaro se abalou de São Paulo para vir a Rio Preto fazer um contrato. E com exigências, viu? Porque nós pedimos os maiores cartazes do Brasil durante aquele ano. E havia em Rio Preto um tabu. Elis Regina já tinha mancado 2 vezes para vir a Rio Preto. Então eu exigi do Marcos Lázaro, assinamos esse contrato se a Elis Regina abrir o show, o primeiro. E ele ficou tão preocupado com o problema que trouxe aquele cômico Ronald Golias e deixou no hotel, porque a Elis Regina estava grávida e podia haver um problema dela não cantar, por motivo de força maior. E ele falou, dou o Ronald Golias de graça, mas assina um contrato. E ela cantou, veio para a abertura, grávida, foi um sucesso absoluto. E aí e veio Roberto Carlos, todo mundo. Aquele ano nós trouxemos os 12 maiores cartazes, era possível. O pátio do clube ficou quase que um canteiro de obras.
movimento de terra para fazer ali naquela parte ali foi uma coisa única. Vocês imaginem em 1970, entrar com máquina aqui, ali a vaca se chovia e encravava, porque ali o lençol é praticamente aflorante. E, inclusive fazer a impermeabilização com drenagem daquela parte de cima onde funcionam as quadras de tênis hoje, aquilo também para a época foi realmente uma epopeia.